Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, boa noite. Todos nós temos três inimigos em comum. Todas as nossas famílias aqui representadas, todos nós sofremos ataques de três inimigos. E as Escrituras nos falam muito apropriadamente sobre esses três inimigos que todos nós temos em comum. A Bíblia fala que um primeiro inimigo que a família cristã ela atravessa, ela enfrenta, é o diabo. As Escrituras dizem em 1 Pedro capítulo 5 que o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós não podemos lhe ignorar os ardis. Nossas igrejas que não têm uma linha, uma teologia e uma doutrina como é praxe hoje em muitas igrejas do nosso país, que não há muita ênfase em exorcismo, em expulsão de demônios, em falar sobre a realidade de Satanás, mas em contrapartida nós não podemos esquecer, a Bíblia diz que o mundo jaz ao maligno, o mundo está deitado como morto diante de Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Ele atua nos filhos da desobediência. O diabo ele não tira férias, ele não descansa, nem de dia e nem de noite, de disparar os seus dardos inflamados, as suas flechas incendiárias, à torto e à direita, disparando contra a família cristã. As Escrituras dizem que Satanás ele recebe também títulos, ele é Apolion e Abaddon, o destruidor, o acusador, que de dia e de noite na presença de Deus, ele acusa os eleitos de Deus. As Escrituras dizem que o diabo ele é homicida, pai da mentira, ladrão desde o princípio. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Nós não podemos lhe ignorar os ardis. Ele é um inimigo, ele é o arqui-inimigo de Deus. Mas as Escrituras também dizem que nós temos um segundo inimigo em comum, que é o mundo, o sistema secular no qual nós estamos inseridos. Ele é comandado pelo diabo atrás, mas o século, o mundo, ele é o nosso inimigo. As Escrituras nos falam muito apropriadamente também sobre esse segundo inimigo que toda família tem em comum, que é o sistema secular que nós vivemos. As Escrituras dizem, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos tomar forma desse mundo e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. As Escrituras dizem que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, elas não procedem do Pai, elas procedem do mundo. As coisas que há no mundo, elas não vêm de Deus, elas vêm do mundo, tendo o diabo como seu arquiteto por trás. Nós não podemos ser amigos do mundo, porque se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Nós temos esse segundo inimigo que assolapa contra a família de Deus, que é o mundo. Mas nós temos, meus queridos, em comum ainda um terceiro inimigo, talvez mais sorrateiro, mais cruel, mais sagaz e astuto do que esses outros dois reunidos. As Escrituras, além de dizerem que o diabo é nosso inimigo, que o mundo é nosso inimigo, as Escrituras dizem que nós mesmos somos os nossos piores inimigos. A nossa carne, a nossa velha natureza, que ainda tenazmente nos assedia, elas fazem uma guerra interior. Os prazeres que militam na vossa carne, na nossa carne, eles fazem uma guerra interior. O apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne porque eles são opostos entre si. Nós somos os nossos piores inimigos. Nós somos egoístas, hedonistas, autocentralizados. Nós somos ensimesmados. Nós somos os nossos piores inimigos. De tal forma que a família cristã, hoje, ela tem sofrido
uma implacável luta de todos os lados, de fora e de dentro, de Satanás e do sistema secular e da própria família, nós mesmos. Nós precisamos converter os nossos corações para os nossos filhos. Nós, pais, precisamos converter os corações dos nossos filhos e converter os nossos corações para eles. Nós, filhos, nós precisamos converter os nossos corações em direção dos nossos pais, porque nós somos nossos piores inimigos. Se eu parasse por aqui e nós estancássemos essa realidade, não seriam boas novas, não seriam boas notícias, seriam más velhas, notícias ruins. Mas nós somos informados acerca de armas espirituais que nós devemos e podemos nos apropriar para que nós consigamos edificar a nossa família na fé cristã. Eu quero convidar você a nós depreendermos de um pequeno versículo das Sagradas Escrituras, nós tomarmos essas armas espirituais para nós edificarmos a nossa família na fé cristã. Eu quero convidar você a refletir comigo em Atos capítulo 2, verso de número 42. Eu quero me concentrar apenas nesse versículo nessa noite, mas para que nós consigamos entender todo o parágrafo predicante, eu queria pedir a você que lesse comigo do 42 ao 47. É um texto conhecido de todos nós, da maioria de nós, um texto pregado e repregado, visitado e revisitado, explanado e reexplanado, mas eu quero pedir a sua permissão e a sua atenção para que nós nos debrucemos apenas no versículo 42. Mas deixe-me ler Atos 2, do 42 ao 47. Nós temos assim registrado essa pequena porção da palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? O livro de Atos é um livro de natureza histórica e transicional. O que é que eu quero dizer com isso? O livro de Atos, ele é um livro de transição. Nós estamos saindo da velha aliança e entrando na nova aliança. Nós estamos saindo do Antigo Testamento e entrando no Novo Testamento. Nós estamos saindo do período chamado período da lei e nós estamos entrando no período da graça. Essa transição, essa mudança, ela não ocorre da noite para o dia. Ela não ocorre de um mês para o outro. Ela não ocorre de um ano para o outro. Essa transição, ela é paulatina, ela é gradual, ela é progressiva, ela demora alguns anos. E o livro de Atos, ele narra para nós, ele registra para nós o início da igreja primitiva. A primeira igreja formada a partir do advento da visitação pentecostal, da vinda do Espírito Santo. O livro de Atos, ele não se propõe a ser um livro normativo, ele não se detém a ser um livro que estabelece normas, embora, apesar de nós encontrarmos norma no livro de Atos, apesar de nós termos conteúdo doutrinário no livro de Atos, ele é um livro de natureza descritiva, narrativa e histórica. O que o livro de Atos nos mostra, nessa passagem em particular, era como uma igreja decidiu viver os seus primeiros dias estabelecida, de igreja estabelecida. O livro não é, essa descrição não é uma norma que toda igreja deveria viver dessa mesma forma, desse mesmo jeito, com essas mesmas adaptações históricas. Quando nós analisamos as outras igrejas que havia no Novo Testamento, nenhuma igreja tomou a postura e a decisão de viver da mesma forma que vivia a igreja primitiva em Jerusalém. O que é que acontecia lá?
Os irmãos, quando se convertiam, eles se desfaziam dos seus bens, eles vendiam suas propriedades, os seus terrenos e todas os seus pertences, e eles doavam isso à igreja. Eles traziam no altar, aos pés dos apóstolos, e eles então doavam espontânea e livremente os seus bens, os seus recursos. O livro então nos mostra que eles viviam assim. Eles tomaram essa decisão. Nós hoje entendemos que aquele estilo de vida que eles adotaram nos parece que não foi bem acertado, porque rapidamente eles começaram a ficar pobres, a ficar com dificuldades, e outras igrejas precisaram apoiar financeiramente, manter os crentes pobres de Jerusalém. O apóstolo Paulo mesmo, quando fazia suas visitas e quando ele visitava as igrejas que ele mesmo fundara, ele pedia donativos e ele recolhia ofertas para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Eles não tinham mais recursos, não tinham mais bens, não tinham mais propriedades, não tinham mais de onde tirar o seu sustento, e parece que a decisão não foi muito acertada assim. Mas nós podemos extrair dessa igreja e daquela realidade algo para a nossa família hoje. E eu quero perceber com você 4 fundamentos que a igreja de Jerusalém, sendo uma família da fé, tomou, e nós devemos hoje também tomar 4 desses mesmos fundamentos para edificar a família na fé cristã. O primeiro deles, meus queridos, é o primeiro verbo, o único verbo que aparece nesse versículo 42. Diz que eles perseveravam. Eu quero fazer 2 notificações para vocês. O primeiro deles é que o texto nos informa, através do uso do tempo verbal, de que eles faziam isso continuamente. O texto não nos informa que eles perseveraram, uma ação completa, uma ação iniciada e terminada. Ao nos notificar o autor de Atos, que é Lucas, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, o uso do tempo verbal aqui é para nos chamar a atenção que era um estilo de vida que aquela igreja havia tomado. Era algo que eles haviam assumido como seu estilo de vida. Era algo contínuo, uma ação que foi iniciada, uma ação que não foi terminada. Eles perseveravam. Era noticiado isso, era perceptível isso, era nitidamente reconhecido que aquela igreja perseverava. Era um estilo de vida que eles haviam tomado, demonstrando então uma ação que foi iniciada e uma ação que era prolongada. Enquanto aquela igreja, enquanto aquela família espiritual estava ali reunida, eles perseveravam. O que nós devemos aprender, em primeiro lugar, amados, que o fundamento que nós precisamos para edificar a nossa família na fé cristã é que nós precisamos de perseverança. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que o autor desconhecido de Hebreus, e nós lemos isso, acho que foi hoje de manhã, no capítulo 10, ele diz que nós temos necessidade de perseverança. Nós precisamos perseverar. Eu entendo que isso é tão verdade, mas tão verdade, que o apóstolo Paulo, ele faz 2 profecias para nós. Uma delas em 1 Timóteo capítulo 4 e outra delas em 2 Timóteo, coincidentemente também no capítulo 4. Em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, ele faz uma profecia dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos demoníacos e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Alguns não perseverarão na fé porque vão se deixar ser guiados por espíritos demoníacos, por ensinos enganadores. Hoje o que nós temos percebido talvez seja a concretização dessa profecia do apóstolo Paulo. Dardos inflamados, flechas incendiárias sendo atirados, como falei, à torto e à direita, contra a família de Deus. Mas nós precisamos perseverar. Ninguém falou para mim que criar filhos era fácil. A Bíblia não diz que criar filhos é fácil. A Bíblia diz que criar filhos é uma bênção, é uma herança do Senhor, mas não diz que criar filhos seja uma tarefa fácil.
As Escrituras nos apontam que há bênçãos, mas as bênçãos, elas não são isentas de lutas e que por conta disso precisa-se de perseverança. A Bíblia diz para nós que o casamento é uma bênção, que ser casado, desfrute do marido para com sua mulher e da mulher para com seu marido é uma bênção, é um prazer incomparável, é um prazer que não se consegue comparar com outros relacionamentos interpessoais. Mas a Bíblia não diz que ser casado é tarefa fácil. Não é, mas nós precisamos perseverar, nós temos necessidade de perseverança, nós precisamos dessa arma, desse fundamento espiritual para edificar a nossa família na fé cristã. O apóstolo Paulo continua a sua série de profecias e no texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, ele continua dizendo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E ele continua então falando para nós que por conta da cobiça e da avareza de muitos, nós perceberemos que alguns vão desviar-se, alguns vão apostatar no meio do caminho, alguns vão deixar de lado a fé cristã. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos e entregando-se a fábulas. E ele volta-se então para Timóteo: Timóteo, sê sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu sou pastor há coisa de 8 anos. E eu sei que uma arma que nós mais precisamos nessa lida que Deus nos deu é o dom da perseverança. O pastor Reginaldo está nessa mesma luta há cerca desse mesmo tempo. Nós fomos contemporâneos no seminário. E se tem uma coisa que nós podemos perceber, é uma bênção ser pastor. Mas ninguém disse para nós que isso seria uma tarefa fácil, que isso seria uma tarefa que só seria um tapete vermelho estendido nas nossas frentes, estendido aos nossos pés. Não seria apenas diversão, não é apenas contentamento. Tem os seus momentos de angústia, mas nós precisamos perseverar. Paulo está falando para um jovem pastor: suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ele está falando isso que nós podemos extrapolar os limites da aplicação e dizer: irmãos, suportem as aflições que nós passamos dentro da família, mas edifiquem a sua família na fé cristã usando o fundamento da perseverança. Mas eu quero ainda trazer à sua luz o exemplo de uma outra igreja e que nós podemos aprender com essa igreja. Quando nós lemos o último livro da revelação bíblica, Apocalipse, nós somos informados no capítulo 2 de uma igreja que se reunia na cidade de Esmirna, a igreja de Esmirna. O Senhor Jesus Cristo escreve uma carta endereçada para aquela igreja e ele começa dizendo assim: esmirnianos, eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês não são pobres, vocês são ricos. Por que Jesus diz isso para aquela igreja? Deixa eu lembrar a você. A cidade de Esmirna, a igreja da cidade de Esmirna tinha uma característica em particular. Boa parte dos crentes daquela igreja, eles eram escravos recém-libertos. Pessoas que tinham sido há muito pouco tempo alforriadas. Escravo recém-liberto, eu posso dizer para você que é gente pobre. Que é gente que não tinha com o que se manter. Era gente que vendia o almoço para comprar janta, que vendia a janta para comprar o almoço do outro dia. A igreja de Esmirna era composta, na sua maioria, por pessoas pobres, escravos, recém-libertos. E Jesus, conhecedor que é de cada alma, de cada vida, de cada coração, ele se volta para aquela igreja, ele diz: eu conheço a tribulação de vocês. Eu sei que vocês são pobres, mas eu quero dizer para vocês que vocês são ricos. Meus queridos, uma família, ela pode ser pobre diante dos homens, mas ela pode ser rica diante de Deus. E uma família, ela pode ser rica aos olhos humanos, e ela pode ser pobre, caquética diante de Deus.
Porque no final das contas, quem avalia a nossa família não são as pessoas, não são os homens, é Deus. E ele se volta para aquela família, para aquela comunidade espiritual. Ele diz: eu conheço a tribulação de vocês, mas eu conheço também a perseverança de vocês. Vocês não são pobres, vocês são ricos diante de Deus. E ele continua falando para aquela igreja. E ele continua dizendo: olha, sejam fiéis até a morte. Se vocês forem fiéis até a morte, eu darei a coroa da vida. A coroa da vida, vocês lembram, ela está prometida a todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Deixa eu fazer uma outra consideração, um outro fato importante na cidade de Esmirna. Havia uma moeda local que circulava na cidade de Esmirna, que ela tinha um desenho da Cibele. A Cibele era a rainha dos esmirnianos. Na cabeça da rainha Cibele havia uma coroa. E a coroa, no desenho da rainha Cibele, na moeda dos esmirnianos, o desenho da coroa imitava a formação rochosa que havia no derredor da cidade. A cidade de Esmirna, ela era toda rodeada por uma cadeia rochosa de montanhas, e que o formato dela lembrava o formato de uma coroa. Os esmirnianos eram pobres. O que eles desejavam era aquela moeda, era ter aquela esfinge, aquele desenho daquela rainha com aquela coroa que imitava a construção natural da cidade. E Jesus diz: olha, sejam fiéis até a morte. Se vocês forem fiéis até a morte, vocês não vão receber uma coroa corruptível. Vocês não vão simplesmente receber uma coroa latão, uma coroa mesmo que seja de ouro ou de prata. Vocês vão receber a coroa da vida, que está prometida a todo aquele que ama a vinda bendita do nosso Senhor Jesus. Esse deve ser o anseio, o desejo que compele, que motiva o nosso coração a perseverar na família. Nós vamos receber o galardão, a justa recompensa pelo nosso serviço, pela nossa dedicação que nós ministramos como os pais para filhos, como marido às esposas, como mães às filhas, como esposas aos maridos e como filhos aos pais. Haverá tempo em que alguns não suportarão essas verdades. Vão sentir coceira nos ouvidos, vão se entregar a fábulas, vão obedecer a espíritos demoníacos e a ensinos de demônios. Nós precisamos perseverar. É mistério que o povo de Deus, a família de Deus persevere. O fundamento da perseverança é que nos edifica na fé cristã. Volta comigo para o texto, Atos 2:42. Nós vimos que eles perseveravam, e uma área em que eles perseveravam era na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Volta para cá, irmãos. Essa expressão, doutrina dos apóstolos, é um termo do Novo Testamento que se refere aos escritos, às cartas, aos ensinos e às pregações que eram feitas através dos apóstolos do Novo Testamento. O apóstolo Pedro mesmo chega a equiparar os escritos de Paulo com o Antigo Testamento. Ele diz que as cartas de Paulo eram difíceis de serem entendidas, eu concordo com ele, alguns trechos são, mas elas são de fato a palavra de Deus, a vox Dei, a própria voz de Deus, usando a instrumentalidade dos seus autores humanos para escrever, para registrar os autógrafos divinos, os oráculos de Deus. Nós chamamos isso, o termo mais técnico é a inspiração concursiva. Na medida que eles escreviam, eles entendiam que eles estavam sendo porta-vozes de Deus, eles estavam registrando a palavra de Deus. Doutrina dos apóstolos é um termo para nos falar da Bíblia, para nos falar da palavra de Deus, para nos falar desse livro composto por 66 livros, que é o registro de Deus para a vida da família, para a vida na fé, para que nós edifiquemos a nossa família na fé cristã. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos desse livro. Meus amados, falem de Deus para o filho de vocês, para os filhos de vocês.
É o maior bem, talvez, que nós vamos deixar para eles. O maior legado que nós deixamos para as pessoas são as verdades do Evangelho que nós compartilhamos para elas. A palavra de Deus é esse segundo fundamento para que nós edifiquemos a nossa família na fé cristã. Os estudiosos, filósofos, sociólogos, eles entram em acordo. Eles definem que os dias que nós estamos vivendo, eles são chamados de pós-modernos. A pós-modernidade é os dias em que nós vivemos. Imagina, eu creio que todos vocês já devem ter ouvido estudos e mais comentários e pregações acerca disso. A bem de todos, me permita só lembrar, o pós-modernismo, ele vem fincado num tripé do relativismo, do pragmatismo, ou seja, o que vale, no final das contas, é se as coisas dão certo na prática. Os nossos pais, alguns dos nossos irmãos de uma geração bem mais antiga, eles raciocinavam em termos se é certo ou se é errado. E as suas ações e suas decisões, elas eram pautadas assim. O que eu vou fazer é certo? Então eu vou fazer. Se é certo, eu vou fazer. O que eu vou fazer é errado? Se é errado, eu não vou fazer. Embora seja prejuízo para mim. Embora me traga algum malefício, mas se é errado, eu não vou fazer. Se é certo, mesmo que me cause prejuízo, mesmo que eu vá perder alguma coisa, mas se é certo, eu devo fazer. O pós-modernismo desconstrói essa ideia e entra em cena o pragmatismo. Sabe o que é o pragmatismo? Em miúdos é assim, vai dar certo? Se vai dar certo para mim, se vai me trazer prejuízo, eu vou fazer. Não interessa se vai trazer prejuízo para alguém, mas se vai me trazer benefício, eu vou fazer. As pessoas hoje, elas pensam, raciocinam, refletem, transigem na sua empresa, nas suas relações e até na família, em termos se vai dar certo ou se vai dar errado. Os filhos fazem isso. Rapaz, se isso vai me trazer consequência ruim com meu pai, eu não vou fazer não, embora eu sei que deva fazer. As Escrituras nos dizem que se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nisso nós estamos pecando. O pós-modernismo, ele nos ensina que nós devemos fazer ou deixar de fazer algo em termos se vai dar certo ou se vai dar errado. Perceba que é uma grande diferença. Nós devemos fazer as coisas se elas são certas ou se elas são erradas. O relativismo é essa ideia de que, olha, o que é verdade para você não é verdade para mim. Uma coisa pode ser verdadeira para você, mas ela não é necessariamente verdadeira para mim. As nossas famílias, os nossos jovens, as nossas crianças estão crescendo, sendo educados, instruídos e treinados em termos de relativismo. Falar hoje, por exemplo, numa faculdade que a Bíblia é a vox Dei, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, a ipsima verba, é a palavra de Deus mesmo, sem erros, e que ela é absoluta, isso soa muito estranho aos ouvidos pós-modernos, aos ouvidos do intelectualismo e do academicismo da faculdade. Mas a família precisa ser edificada nesse firme fundamento da palavra de Deus. Nós precisamos de Deus e da sua palavra. Diz que certa feita, um ateu, você sabe que um ateu é aquele que defende ferreamente que Deus não existe. Na Inglaterra, foi visto um dos maiores ateus correndo às disparadas pelas ruas de Londres. E um curioso para ele e pergunta, ei, para onde é que você vai com tanta pressa? E ele responde, eu estou indo para aquela igreja ouvir aquele pastor pregar. E o interlocutor contra-pergunta, mas espera aí, você não é ateu? Você não acredita em Deus? O que é que você vai fazer lá? Você acredita no que o pastor vai pregar? Ele respondeu, eu não acredito não, mas ele acredita no que ele prega. Ele não apenas acredita naquilo que ele prega, e ele prega aquilo que ele vive. Ele vive aquilo que ele prega e ele prega aquilo que ele vive. Eu acho que as nossas famílias precisam ser mais identificadas com essa situação. As pessoas, ao olharem para a nossa família, eles vivem aquilo que eles creem, que eles pregam, e eles pregam aquilo que eles vivem, que eles creem. As nossas famílias precisam ser edificadas na fé cristã, no firme fundamento da palavra de Deus. Deixe-me trazer uma segunda consideração em cima disso.
A Inglaterra, no século XVIII, era uma nação fria, apática, sedenta da palavra de Deus. E na noite de Ano Novo, no dia 31 de dezembro de 1734, diz que naquela tão afamada Universidade de Oxford, em Londres, na Inglaterra, um grupo de jovens crentes, eles se reuniram e eles oraram a Deus para que naquele ano que se iniciava, que Deus os usasse para que eles voltassem a sua mente e o seu coração para a Bíblia e que eles então pudessem pregar com mais ousadia e com mais desenvoltura a palavra de Deus. E eles fizeram essa vigília e pediram a Deus que os usasse, jovens ainda, solteiros ainda, que Deus lhes usasse para pregar o Evangelho. Aquele clube que eles fizeram ficou conhecido como Clube Santo. Dentre os jovens moços, os rapazes que estavam naquela vigília de oração, alguns deles se destacaram. Um deles, o George Whitefield, um grande batista inglês do século XVIII, um dos maiores avivalistas ingleses que o mundo já ouviu falar, não apenas naquele século, mas em toda a história da igreja e do movimento batista. Um grande homem conhecido por sua piedade. Além de George Whitefield, aquele clube também havia contado com a presença de dois irmãos. Os irmãos Wesley. John Wesley, um grande teólogo, um profundo, eloquente pregador do Evangelho, e o seu irmão caçula, o seu irmão mais novo, o Charles Wesley, um perito instrumentista, um grande músico e compositor. Alguns dos hinos, até do nosso cantor cristão, são da autoria de Charles Wesley. Um pregava e o outro cantava e tocava. Pois bem, eles fundaram a Igreja Metodista na Inglaterra. O século XVIII, na Inglaterra, houve, a partir daquele ano, a partir daquela vigília e a partir da vida daqueles homens, uma profunda mudança na vida espiritual da nação. Os comentaristas e estudiosos, eles têm que se render ao poder do Evangelho e eles reconhecem que foi através do reavivamento inglês na igreja protestante do século XVIII que a Inglaterra não entrou no banho de sangue da Revolução Francesa, que havia assolapado quase toda a Europa Ocidental. Porque o Evangelho foi pregado. Eles dizem que as igrejas antes, outrora, eram igrejas secas, de gente vazia, auditório sonolento. Poucas pessoas mirradas iam para a igreja. E quando esses homens voltaram e se levantaram, e voltaram de novo a tão somente pregar o Evangelho, essa mudança, essa transformação, esse reavivamento foi perceptível nas famílias, nas vidas dos homens, das mulheres e das igrejas, que a Inglaterra passou por um período de avivamento e um período de prosperidade espiritual por causa do Evangelho. E aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós precisamos da palavra de Deus, esse firme fundamento, para nós edificarmos a nossa família na fé cristã. Volta comigo para o texto, Atos 2:42. Nós vimos duas armas, dois fundamentos até então. A primeira delas é a perseverança e a segunda delas é a palavra de Deus. Vamos ver a terceira? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. A terceira arma, o terceiro fundamento que nós devemos nos apropriar para nós edificarmos a nossa família na fé cristã é a comunhão, amados. A palavra comunhão, na sua língua original, ela significa ter tudo em comum. Os bens, as propriedades, as terras, os campos, os utensílios que as pessoas tinham, elas usavam agora na comunidade. Tudo era utilizado em comum, tudo era utilizado por todos. Não havia algo que era propriamente de uma pessoa, mas tudo era dividido entre eles. Olha comigo, olha
a continuidade do texto. Olha o verso 44, só para registrar mais uma vez. Todos os que creram estavam juntos, eles estavam em comunhão e tinham tudo em comum, e eles viviam essa comunhão. Olha o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lembra que eu falei inicialmente acerca da natureza transicional do livro de Atos? Ele é um livro de transição. Nós não podemos aplicar aqui. Algumas pessoas, talvez até alguns pastores, inadvertidamente usam esse texto como pretexto, fora de contexto, para falar que os irmãos vendam suas propriedades e tragam tudo aqui aos pés do pastor, tragam suas casas, vendam seus carros e tragam para a igreja. Nós temos hoje, infelizmente, muita má questão relacionada a dinheiro. Mas antes de falar de dinheiro, eu quero falar para vocês de comunhão. A nossa comunhão na família, ela precisa ser exercitada. E eu imagino que uma das áreas que nós precisamos exercitar a comunhão é no que diz respeito, amados, ao exercício da graça do perdão. Eu falei para vocês um pouco mais na outra mensagem sobre perdão, mas eu queria pedir a sua permissão para poder nós tratarmos sobre a questão do perdão. Sabe por quê? Porque a minha família não é uma família perfeita. A minha esposa, ela não é uma esposa perfeita. A minha filha, ela não é perfeita. Mas deixa eu dizer para vocês que esse que outrora vos fala, ele não é perfeito. Sem demagogia, eu me aproprio das palavras de Paulo. Eu sou o mais pecador de todos os homens. Eu sou o pior de todos eles. Eu não sou perfeito. E eu imagino que a família de vocês não é uma família perfeita. O seu marido não é um marido perfeito. A sua esposa, ela não é uma esposa perfeita. Os seus filhos, eles não são perfeitos. Essa família da fé, essa igreja, ela ainda não é perfeita. Ela só vai se tornar perfeita lá no céu. Nós não viemos de uma família perfeita. Os meus pais não são pais perfeitos. De tal forma que a família que eu vou poder constituir de maneira indireta a partir dos meus filhos não serão famílias perfeitas. Nós somos pecadores. E onde existe um pecador, existe pecado. E o que é que isso tem a ver conosco? As pessoas nos decepcionam. As pessoas nos entristecem. As pessoas nos fazem chorar. Eu não sei quantas lágrimas você já derramou por causa de pessoas, mas deixa eu lembrar você uma coisa. Você decepciona pessoas, não decepciona? Você entristece as pessoas, não entristece? Você faz as pessoas chorar, não faz as pessoas chorarem, perdão? Nós precisamos do exercício da graça do perdão. O perdão é absolutamente necessário para você ter uma família feliz, uma família saudável, não uma família perfeita, mas uma família edificada na fé cristã. Você precisa da graça de Deus na instrumentalidade do perdão. Aqueles irmãos, cedo na história, eles tiveram uma dificuldade voltada à comida. Imagine você que as viúvas dos gregos, elas estavam recebendo uma colher de arroz, uma colher de macarrão, só um caldozinho bem ralado, talvez do feijão. E as mulheres dos hebreus, elas estavam recebendo 2 colheres de arroz, uma colher bem cheia de macarrão e uma boa colherada de feijão. Aquilo começou a causar uma quebra de comunhão na igreja. Eu nasci num ambiente com 3 irmãs, com 4 mulheres em casa. Eu era o filho caçula, eu sou o filho caçula. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, uma prima, que é como se fosse uma irmã, e 2 irmãs carnais, de sangue, mais velhas do que eu. Sabe o que a gente brigava? A gente brigava por quem ia lamber a bacia lá do resto do bolo que a mãe estava fazendo. A gente briga por isso, não briga?
A gente brigava por quem ia ficar com o controle remoto na mão. Que vocês sabem, quem tem o controle remoto na mão tem o poder sobre vida e morte na casa. Nós brigávamos muito. Nós brigávamos exacerbadamente. A minha relação com as minhas irmãs, amados, nunca foi muito boa. A minha irmã mais velha, há 10 anos atrás, me permita compartilhar essa experiência pessoal, ela decidiu ir para Portugal. Ela queria ganhar a Europa, ela queria ganhar dinheiro, foi para a Europa, foi para Portugal. E algumas semanas antes dela viajar, nós brigamos. Foi talvez a briga mais feia que nós tivemos. Nós nunca nos batemos, mas nós brigávamos feio, e essa briga foi a pior das brigas. Disparamos impropérios, humilhações, acusações, palavras ruins, um para com os outros, um para com o outro. Passou-se semanas e eu não falava com ela e ela não falava comigo. E ela chegou o dia da viagem e ela tomou o avião e ela foi embora. E eu não me despedi dela. Eu não falei com ela. Eu deixei o orgulho assolapar o meu coração. E ela também. Passa-se questão de 1 ano e meio. A minha irmã se converte em solo português. Proporcionalmente, o maior país católico do mundo, em proporção da sua população. Nós somos, em números absolutos, o maior país católico do mundo. Mas em proporção da população, Portugal, o maior país católico do planeta, ela se converte ao Senhor Jesus. E no meu aniversário, ela me liga. E ela me pede perdão. Só que quem deveria ter pedido perdão para ela era eu. Porque eu já conhecia o Evangelho. Eu já era conhecedor da palavra de Deus. Eu já era crente. Eu era adolescente. Era jovem. Eu tinha 18 anos. Mas eu já conhecia o Evangelho. Ela não. O perdão, ele restaura. O perdão, ele cura. O perdão, ele transforma. Nunca é tarde para perdoar. O perdão, nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Eu não estou dizendo para você que perdoar é fácil, eu estou dizendo para você que perdoar é necessário. Para que nós edifiquemos a nossa família na fé cristã, nós precisamos manter a comunhão. E para nós mantermos a comunhão, nós precisamos desesperadamente do exercício da graça do perdão. Meus queridos irmãos, a falta de perdão, o rancor e a amargura no coração, ela é tão ilógica, ela é tão irracional, que alguém disse, é como se você bebesse veneno achando que o outro é que vai beber, que vai morrer. Se você não perdoa, você cria uma crosta de rancor e de amargura no seu coração. O remorso, a amargura corrói a nossa alma como o câncer corrói o nosso corpo. Nós precisamos da graça do perdão. Eu não conheço a estrutura familiar de vocês, mas eu sei que maridos precisam pedir perdão para suas esposas, que esposas precisam se humilhar e perdoar os seus maridos. Em nome de Jesus, o apelo que eu faço para você é perdoe, porque o perdão ele restaura, o perdão ele transforma, o perdão ele cura, ele muda a realidade de uma família. Pode ser algo que já dure há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, mas nunca é tarde para perdoar. O perdão, ele é absolutamente necessário para que nós tenhamos uma família saudável, uma família feliz. Nós precisamos do exercício da graça, do perdão. Alguém disse, e eu concordo, que perdoar é lembrar sem sentir dor. Porque nós não esquecemos as afrontas, as injúrias, a humilhação, nós não esquecemos as dores que as pessoas nos causam. Perdoar é lembrar, sem sentir dor. Sabe o que é perdoar?
É você pegar todas as ofensas, todas as calúnias, as injúrias, a difamação, a humilhação, o desgosto, a ironia, o deboche que alguém praticou contra você, você amarrar tudo isso numa pedra bem funda, bem pesada, perdão, e você jogar no fundo de um lago, no fundo de um rio. E depois você escrever bem grande, em caixa alta, negrito e letras garrafais: é proibido pescar nesse lago. Porque todas as vezes que você voltar à sua mente a lembrança daquela ofensa que a sua filha fez contra você, que o seu marido cometeu contra você, que o teu pai talvez tenha cometido contra você, você vai lembrar, porque você não esquece. Traumas existenciais acompanham a nossa vida para o resto dela. Mas você vai lembrar de que você amarrou isso no fundo no peso de uma pedra, no fundo de um lago, e você colocou bem grande: é proibido pescar nesse lago. Todo mês, quando chega a conta da Coelba lá em casa, a gente discute. Mulher gastou demais, marido foi tu, tanta luz acesa, mulher é tu, com tanta coisa ligada, é tanto ar-condicionado. Mas quando passa o dia 15, quando eu pago a conta da Coelba, no outro dia, aqui é Coelba, né? Eu não me lembro mais. Eu nem me lembro mais quanto foi. Eu nem me lembro mais do que causou aquela conta alta. Meus queridos, pague essa conta. Perdoe em nome de Jesus. E não cobre mais uma dívida que já foi paga pelo sangue remidor do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tira da família. A minha família é imperfeita, porque eu sou imperfeito. E se você coaduna comigo, a sua família é do mesmo jeito. Ela não é pior. Mas em nome de Jesus, edifique a sua família no fundamento do perdão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Deixe eu, por favor, amados, pedir mais a sua atenção com relação a isso. A segunda maior causa de divórcio e de casamento desfeito no Brasil e no mundo é por causa de dinheiro. A gente briga por causa de dinheiro, não briga? Se eu perguntar para você, você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro? E você me disser não, eu vou duvidar profundamente da sua honestidade. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor já brigou por causa de dinheiro com a sua esposa? Eu vou perguntar para você, quando é que você está perguntando isso? Você está perguntando nessa semana? Se eu já briguei com ela nessa semana por causa de dinheiro? Aí eu vou dizer para você, eu briguei com ela essa semana por causa de dinheiro. E eu não vou nem dizer que foi antes de vir para cá. A gente briga porque tem muito dinheiro. Alguns de vocês brigam porque tem muito dinheiro. A gente briga porque tem pouco dinheiro. Eu brigo porque não tenho dinheiro nenhum. A gente briga por dinheiro que já foi embora, que já foi gasto. A gente briga por dinheiro que ainda vai vir. A gente briga se tem pouco dinheiro, se tem muito dinheiro, se não tem dinheiro nenhum. A gente briga por causa de dinheiro. O dinheiro no nosso país, ele não é apenas uma moeda de circulação. Ele não é apenas uma moeda de troca. O dinheiro no nosso país, ele é um espírito. Ele é Deus. Ele é Mamon, a personificação do dinheiro em forma de Deus. O Senhor Jesus Cristo, muito apropriadamente, ele diz: vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês ou vão amar a um e vocês vão desprezar o outro, ou vocês vão se devotar a um e vocês vão aborrecer o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O apóstolo Paulo diz que tem pessoas que o Deus deles é o seu ventre, que a sua infâmia está, a sua empáfia está na sua própria infâmia, visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Tem pessoas, amados, que acorda para trabalhar e que vai dormir trabalhando. Tem gente que come no trabalho e trabalha comendo. Tem homens que, em detrimento da sua vida espiritual, da vida espiritual da sua mulher, da vida dos seus filhos, da vida da sua família, da vida da igreja, barganha as coisas dessa terra com as coisas de Deus. Tem gente que deixa de vir para a igreja, que deixa de ter momento de passeio com os filhos, que deixa de ter um passeio romântico com a esposa por causa de trabalho.
E nós tolamente nos esquecemos, ó amados, a advertência do salmista. Inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar tarde e comer penosamente o pão que granjeaste, porque aos seus amados ele dá, enquanto nós dormimos. O dinheiro, ele causa desestrutura na família, no passado, no presente e até a volta de Cristo. É a segunda maior causa de famílias desestruturadas, de casamentos desfeitos, de filhos recalcados, de esposas amarguradas e de maridos cardíacos. É o dinheiro. O dinheiro é um Deus, o dinheiro é um espírito. O apóstolo Paulo continua denunciando a questão do dinheiro e ele continua falando para nós: há homens que a mente é pervertida e privado da verdade, julgando que a piedade é fonte de lucro, em outras palavras, julgando que pode tirar dinheiro da religião. Mas ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade aliada ao contentamento. Se você tem o que comer e o que vestir, esteja contentes, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desenvolva o contentamento. Se é para viver com menos, a bem da família, viva com menos. Se é para viver com menos, para corrigir um casamento, corrija o casamento, viva com menos. Se é para viver com menos, para você estar aqui no domingo à noite, sendo agraciado com a palavra de Cristo, viva com menos, saia do emprego. Porque eu nunca vi um filho de Deus a mendigar o pão. Eu nunca vi um servo de Deus ser sustentado como esmoléu e como pedinte. Persevere na comunhão com a sua família. Não troque as coisas celestiais pelas coisas da terra. Porque há homens que a mente é pervertida e privado da verdade, julgando que a piedade é fonte de lucro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa busca desenfreada têm precipitados a si mesmo e a sua família. A família, ela precisa ser edificada no firme fundamento da comunhão e do partir do pão, do perdão e do uso correto dos recursos financeiros para a glória de Deus. Vamos para o último fundamento, Atos 2:42. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O quarto e último fundamento que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, amados, para que nós edifiquemos a nossa família na fé cristã, nós precisamos do fundamento da oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos de oração. Essa igreja, a igreja de Jerusalém, uma representante da família da fé, eles oravam a tempo e fora de tempo. Nós temos o registro que eles oraram 10 dias no cenáculo, antes da visitação do Espírito Santo, pedindo a Deus que lhes usasse, que eles fossem instrumentos de Deus, naquilo que Deus queria fazer com eles. É interessante, se você ler Atos capítulo 2, a pregação de Pedro, ela demora mais ou menos 10 minutos, se você ler num tom bem pausado. Eu já estou aqui pregando, sem nem quanto tempo eu já preguei. A pregação de Pedro demora 10 minutos. A igreja de Jerusalém orou 10 dias. A pregação só foi 10 minutos, mas eles viram 3.000 pessoas se converterem a Cristo. A gente hoje ora 10 minutos é muito. A gente até prega 10 horas. A gente só vê 3 pessoas se convertendo ao Evangelho. Eu acho que nós precisamos orar mais. Aquela igreja, para solucionar o problema da divisão da comida, lembra que eu falei um pouco mais cedo? Eles resolveram, orando, pedindo a Deus, Deus, nós queremos homens que resolvam esse conflito na família da fé. E Deus suscitou homens que foram o protótipo dos diáconos. Aquela igreja teve frutos
outras igrejas foram fundadas a partir da igreja de Jerusalém. Uma delas é a igreja de Antioquia, a Antioquia Marítima. O apóstolo Paulo estava 10 anos esquecido, no anonimato, no ostracismo, atrás dos bastidores, esquecido na cidade de Tarso. E a igreja queria uma equipe missionária, queria fazer movimentos como esse que vocês estão fazendo agora. Nós queremos investir em missões, nós queremos um grupo de pastores, de missionários a pregar o evangelho a partir daqui em toda a região da Ásia Menor. Pois bem, sabe o que foi que aquela igreja fez? Orou. Tinham alguns candidatos, tinha ali uns 5 candidatos, e eles oraram. Eles, movidos pela oração, entenderam a resposta de Deus. Foi escolhido o primeiro da lista, Barnabé, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e foi escolhido o último da lista, Saulo, ainda com o seu nome hebraico, que depois ele passa a usar o nome de Paulo. A igreja orou, Deus suscita homens, levanta pastores, levanta missionários, levanta obreiros. A oração da nossa família é: Deus, levanta os nossos filhos. Há um jargão que é muito comum no nosso país, mas eu concordo com ele. Quando os pais se colocarem de joelhos, os filhos vão se colocar de pé. E eles vão ser uma bênção para a família, para a igreja e para a nossa nação. Nós precisamos orar, amados, pelos nossos filhos. Nós precisamos falar de Deus para os nossos filhos. E nós precisamos falar dos nossos filhos para Deus. Deus, ele conhece a vida e o coração dos seus filhos. Ele conhece a vida da sua família, mas ele quer que você fale para ele da sua família. Nós precisamos orar mais. Alguém falou, a oração humilha o homem até o pó da terra e exalta a Deus até as alturas dos céus. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, amados, nós estamos dizendo: Deus, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada na minha família, Deus. Eu estou pedindo a Ti, eu estou suplicando ao Senhor, aquele que é perito em resolver as causas impossíveis. Está errada a minha família, Deus. Eu estou orando ao Senhor. Estabeleça o firme fundamento da oração para edificar a sua família na fé cristã. Ore pelos seus filhos. Quando os pais se colocarem de joelhos, os filhos vão se colocar de pé. E eu quero mostrar 2 evidências para você de que isso é verdade, muita verdade. A primeira delas é ainda no limiar da Idade Média, da Idade Antiga, perdão. No século IV, houve uma mãe que ousou orar por mais de 30 ininterruptos anos pela vida do seu filho. O seu filho era um devasso, promíscuo, um homem extremamente imoral, que vivia de bar em bar, de prostíbulo em prostíbulo, de pecado em pecado. Era uma total vergonha, um vexame para sua mãe a vida do seu filho, mas ela não desistiu de orar por ele. Ela orou 30 anos pela vida do seu filho. 30 anos de lágrimas, de noites insones, de noites mal dormidas, de se virar para um lado para o outro, pedindo a Deus pela vida do seu filho. 30 anos depois, Deus ouviu a oração de Mônica e ela vê o seu filho não apenas, e no meu conceito, se converter de fato ao cristianismo, mas se tornar uma das maiores mentes teológicas que o mundo já ouviu falar. Agostinho, bispo de Hipona. Até hoje, seus escritos, sua mente e suas ideias abençoam vidas com seus livros, com seus comentários. Um outro pai da igreja, chamado Ambrósio, registrou rapidamente numa biografia dizendo: um filho gerado em meio a muitas lágrimas não é um filho para a perdição. E eu concordo com ele. Nós não devemos, amados, desistir de orar pelos nossos filhos, pela conversão dos nossos esposos, das nossas esposas, da nossa família. Nós não criamos filhos, nós não geramos filhos para o loteamento do inferno. Nós criamos filhos, nós geramos filhos para o povoamento do céu. Ouse orar pelo seu filho, ouse orar pela sua família, pelo seu esposo. Ele tem um coração duro? Pois bem, nós temos uma promessa em Provérbios 21. Assim como rebentos de água é o coração do rei nas mãos do Senhor, conforme o seu querer ele inclina. Meus queridos, se Deus muda o coração do homem mais poderoso da terra, Ele não vai mudar o coração do teu marido, Ele não vai tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos.
ore pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, para que eles se convertam. Porque quando nós nos colocarmos de joelhos, os nossos filhos vão se colocar de pé. A segunda evidência histórica que eu quero compartilhar com você é recente. É nos Estados Unidos. Talvez o pastor Reginaldo já tenha ouvido falar. Tem um pastor, o nome dele é Tim Cibala, e pastor de uma igreja grande no Brooklyn, lá em Nova York, coisa de mais de 6.000, 7.000 membros. Um dia, a sua filha chegou para ele, mesma coisa que falou o filho pródigo: pai, eu quero viver dissolutamente, me dá a minha parte da herança que me compete. Eu vou sair debaixo da tua tutela, eu vou sair debaixo da tua liderança, eu vou sair debaixo da tua casa, e eu vou viver a minha vida, e eu vou desfrutar dos prazeres e das benesses da terra. E aquilo foi um choque, uma brutal notícia para o coração de um pastor. E ele pensou em desistir, ele pensou em abandonar o ministério. Um amigo pastor dele, que nem um amigo de Jó, liga para ele e dá um conselho para ele dizendo: rapaz, deixa essa menina para lá, desiste dessa menina, toca a tua vida, continua o teu ministério, ela já é mal de idade, deixa ela ir para o caminho dela, continua o teu ministério, não desiste não. Amigo de Jó, ele faz Bildade, Zofar. Conselho ruim, pode até ter a sua veracidade, mas o conselho não se aplicava para ele. A igreja orou uma vigília de oração pela família do pastor. Teve uma irmã que se levantou, segundo nos narra essa historieta verídica. Ela falou: pastor, nós estamos orando pela sua filha, mas nós nunca fizemos uma coisa. Nós ainda não suplicamos a Deus pela sua menina, pela sua filha. A igreja fez uma vigília de oração e diz que aquela vigília se transformou numa verdadeira sala de parto espiritual. 2 dias depois, segundo eles narram, toca a campainha, bate-se a porta, entra a filha, abraça sua mãe e vai desesperadamente abraçar-se nos pés do pai, ainda dormindo. E ela diz: pai, há 2 dias atrás, eu tive uma profunda convicção do inferno e do pecado. Mas ao mesmo tempo, eu também tive uma visitação do céu, uma visitação do alto. E naquele momento, eu entreguei de fato e de verdade a minha vida a Jesus. Nós não devemos desistir de orar pela nossa família. Alguém falou muito apropriadamente, e eu concordo: a oração move a mão daquele que move o mundo. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. O solucionador das causas impossíveis, Ele quer ouvir as nossas orações sendo levantadas em clamor da nossa família. Fale de Deus para os seus filhos e fale dos seus filhos para Deus. Não desista de orar. A oração nos conecta com o Onipotente. A oração nos alinha com o Altíssimo. A oração, amados, move a mão daquele que move o mundo. Nós não movemos nada, mas quando nós oramos, Deus trabalha. A oração nos conecta com o Onipotente, nos alinha com o Altíssimo. A oração faz um upload da terra para com o céu e nos conecta com o solucionador das causas impossíveis. Talvez nós tenhamos até orado, mas nós não temos suplicado em benefício da nossa família. Eu quero deixar esse desafio final para todos vocês e para cada um de nós. Estabeleça, edifique a sua família na fé cristã, usando os fundamentos da perseverança, da palavra de Deus, da comunhão e da oração. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Muito obrigado.